Vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo áudio de O Livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E a lição de hoje é capítulo 9, da primeira parte, que se intitula Os Demônios. A lição de número 20, o subitem deste capítulo, denominado Os Demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertence o mérito. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual, atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião, do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do exposto resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. E a estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia,
negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por muito tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia, a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito. E Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando com os demais pela rota comum. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidos de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo, todavia, seres de diversos graus, concluíram que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um Pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admiram que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus? Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noções mais precisas de justiça,
desejando-a para si e nem sempre encontrando-a na terra. Ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está: porque lhe repugna a razão toda e qualquer doutrina na qual não resplenda a justiça divina na plenitude integral da sua pureza. Grau correção. 20. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas, por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual atingido o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Do expresso resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham, na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. 21. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornarão-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar, por mais tempo, nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude, e o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências, eles comparam a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar em si, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, contra a vontade. Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio,
mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. 22. Chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso, preenchem assim todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetida à lei de progresso, satisfaz todos os fins da criação. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dupes naturais, que seriam outros tantos privilégios. 23. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo todavia seres de diversos graus, concluiu que seriam produto de outras tantas criações especiais. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, e a outros impondo o mais rude trabalho. Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências, quando eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos de primogenitura e outros privilégios de nascimento. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados que Deus?